Seja bem-vindo à primeira aula do módulo 1. Neste módulo 1, vamos conhecer a HP12C. Essa primeira aula é Conhecendo o Teclado. Este é o teclado da HP12C. Note que o teclado da HP12C, ele possui todas as telas pretas e duas telas que não são pretas, a laranja, tecla F, e a azul, tecla G. A primeira tecla que nós vamos ver é como ligar e desligar a HP12C. Para ligar e desligar a HP12C, basta teclar ON, tanto para ligar quanto para desligar a HP12C. Uma segunda tecla, a tecla F. Quando você aciona a tecla F, passará a utilizar toda a parte que está de laranja acima de cada uma das teclas. A outra tecla, tecla azul G, quando você aciona essa tecla, você estará chamando para a operação todos os comandos que estão de azuis. Note que cada tecla preta possui uma parte que é azul, uma parte inclinada. Cada tecla da HP12C, na verdade, possui três funções diferentes. Note, essa tecla, por exemplo, tem a função laranja, que está lá em cima, a função branca, que está sobre a tecla, e a função azul. Quando você quer trabalhar com a função laranja, você tem que primeiro apertar a tecla laranja F e posteriormente a tecla que você deseja. Aí você estará trabalhando com a função laranja. Para você trabalhar com a função azul, você deve primeiro apertar a tecla azul e posteriormente a tecla. Você estará trabalhando com a função azul. Se você apertar simplesmente a tecla, você estará trabalhando com a função normal, que é exatamente o que está escrito de branco. Vamos conhecer as teclas financeiras e outras teclas. O primeiro conjunto de teclas, N, I, F, PMT, FV, essas 5 teclas são as teclas para as operações financeiras. Essas outras teclas que estão logo abaixo, essas 5 teclas que estão abaixo, são para operações financeiras especiais, como depreciação, porcentagem e outras. As outras 5 teclas que estão abaixo delas são operações que trabalham com registros, todas essas teclas. Nós temos aqui no teclado as teclas numéricas, que além de introduzir números na calculadora, essas teclas também, por trás dela, tem um registro, ou chamado de memória fixa. Temos também a tecla à direita, que é a tecla de divisão, multiplicação, subtração e adição, que são as teclas operacionais. Até aqui, nós vimos o teclado da HP12C. Vamos agora começar com alguns detalhes importantes que a HP nos traz. Um primeiro detalhe importante, nós precisamos saber se o funcionamento da HP12C está correto, se ela não veio de fábrica com algum defeito. Então, nós temos um teste para verificar o funcionamento da máquina, chamado simplesmente de autoteste. Você deve desligar a máquina e, posteriormente, apertar a tecla X e ligar a máquina apertando a tecla X. Quando você aperta a tecla X e liga a máquina apertando a tecla X, ela vai indicar, vai ficar piscando no visor Running, indicando que ela está verificando os comandos da HP12C. Muito bem, depois de 25 segundos, com ela girando, vai aparecer no visor todos os comandos da HP. Isso indica que a HP está em perfeito funcionamento. Caso não aconteça isso, você deve mandar a HP para assistência técnica. Vamos para uma segunda operação. Fixando o número de casas decimais. Note que a nossa HP12C está com 4 casas decimais. Eu quero mudar a quantidade de casas decimais. Você aperta a tecla F e o número de casas decimais que você deseja. Digamos 4 casas decimais. 2, digamos, F, 2 casas decimais. 3, F, 3 casas decimais. Muito bem, se você não quer nenhuma casa decimal, F, 0, nenhuma casa decimal. Estará trabalhando apenas com números inteiros. Outro detalhe importante da HP12C é que ela vem de fábrica para trabalhar com ponto separando as casas decimais e vírgula separando as unidades de milhar. 1000, milhões, bilhões, etc. Se você quer mudar isso, já que no Brasil a gente faz exatamente o contrário, nós trabalhamos com vírgula para separar as casas decimais e ponto para separar os milhares,
Então, para realizar esta operação, nós devemos utilizar o seguinte comando. Desliga a máquina, depois liga a máquina apertando ponto. Aperta ponto e liga a máquina. Aí já temos no visor vírgula separando as casas decimais. Eu vou colocar agora 2 casas decimais, note que temos vírgula separando. Vamos fazer um teste, eu vou digitar o número 5.340,7, por exemplo. 5.340,7. Eu aperto o Enter, note que vai aparecer 5.000 separado por um ponto, separando os milhares, e as casas decimais separadas por vírgula. Se você quiser voltar ao processo anterior, você novamente faz o mesmo processo. Ponto, desliga a máquina, ponto, on, vai voltar a ponto para separar as casas decimais e vírgula para separar milhares. Como é que eu troco o sinal dos números? Para trocar sinal dos números, nós utilizamos a tecla CHS, Change. Nós vamos trocar o sinal. Veja que esse número está positivo, quando eu aperto CHS, ele fica negativo. Se eu quero tirar o sinal de menos, CHS volta a estar positivo. Uma outra tecla importante para nós é como é que eu posso trabalhar com notação científica na HP12C. A notação científica nós sabemos que é um número entre 0 e 10, 9, alguma coisa, 5, alguma coisa, vezes 10 elevado a um expoente. Como que a HP12C faz isso? Observando a máquina, a tecla que faz este comando é a tecla EEX. Essa tecla trabalha com notação científica. Por exemplo, 45 e está aguardando as casas desse... Qual é a potência de 10? Então, 45 vezes 10 elevado a 12, por exemplo. Então, 45 vezes 10 elevado a 12. Quando eu coloco Enter, ele coloca na notação científica. 4,500 vezes 10 elevado a 13, como você pode observar no visor da máquina. Como é que eu faço para colocar um número pequeno? 50 vezes 10 elevado a menos 7, por exemplo. Da mesma forma, olhando aqui na máquina, deixa eu apagar, nós vamos digitar, digamos, 52,46 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu digito CHS para trocar o sinal, menos 3. Tá aí. Aperto Enter e ele vai colocar 0,05. Porque é um número decimal pequeno, né? É um número não tão pequeno. Peguemos um outro exemplo, 68,36, potência de 10, expoente negativo, elevado a 41, por exemplo. Então, note aí, 6,836 vezes 10 elevado a menos 40. Outro comando.